Boa noite, pessoal. Essa semana 18, a gente vai falar sobre preposições. E o que são as preposições? As preposições são essas pequenas palavras aí que elas acompanham normalmente os verbos para formar a regência, ou são usadas de outra forma, assim, para exibir propriedade, para fazer uma denotação de deslocamento, de local, né? E uma série de coisas. Mas não é importante que vocês aprendam e memorizem isso. É preciso que vocês saibam quais são as preposições essenciais, as mais importantes, que são essas aqui: a, antes ou ante, né? Após, até, com, contra, de, desde, em, entre, per, perante, par, para, por, sem, sobre, sob e traz. E como é que a gente usa essas preposições aqui? Normalmente a gente usa essas preposições quando a gente está estudando também, né, verbo. Quando a gente fala que existe um verbo que precisa de complemento ou não, às vezes uns precisam dessas preposições, são chamados os verbos transitivos indiretos, mas nada disso é necessário que você memorize, certo? Alguns verbos pedem essas preposições aqui, né? Então vamos a eles aqui, né? Coloquei aqui alguns exemplos para gente se situar aqui, né? O sentido que vai expressar essa preposição e os exemplos aqui dela. Por exemplo, do que é feita uma coisa, da matéria que é feita alguma coisa. Urso de pelúcia, porque o urso tem a matéria, né? O material dele é pelúcia. Então, essa preposição aqui vai indicar matéria, né? Urso de pelúcia, leão de pedra, né? Isso aqui. Pode indicar posse também, né? Esse livro é do professor, né? Essa preposição aqui quer dizer que o livro pertence a ele. Mas do não está em nenhum desses aqui, professor. Não está nessas preposições essenciais. Na verdade, ele está. O do aqui é uma mistura desse de aqui mais o artigo o. Então ele está disfarçado aqui. Esse do aqui é de, na verdade, né? Então ele está aqui também. Pode indicar causa, né? Motivo. O cãozinho morreu de fome. A causa foi fome. Finalidade ou objetivo. Eu leio para me tornar uma pessoa sábia, ou seja, eu leio com a finalidade de tornar-me sábio, ou eu leio no objetivo de tornar-me uma pessoa sábia. Também da ideia de origem, né? De onde vem determinada coisa. Por exemplo, meus amigos são de São Paulo, né? Esse D aqui, diferente desse D aqui, não é de matéria, mas de origem, né? Da ideia de movimento, né? São amigos de São Paulo, vieram de lá. De modo também, né? O modo como acontece alguma coisa. Papai me abraçou com carinho. Isso é o modo como o pai abraçou, com carinho ou carinhosamente, né? Então é o modo como determinada coisa é feita, esse com, né? Instrumento, né? Apesar do objeto, na verdade, né? Ele se referiu com o lápis, né? Com a cor, com a coisa, né? Com determinada coisa. Então a gente usa com. Companhia também, né? Adoro jogar com meus amigos, né? Com da ideia de companhia aqui. Esse é a preposição de lugar aqui, por exemplo. Passarei minhas férias em Fortaleza, né? Da localidade de Fortaleza, então em Fortaleza. Oposição ao sentido contrário. Devemos protestar contra a violência, ou contra aqui ele dá a ideia de oposição, de sentido contrário. Assunto. Conversamos sobre você, né? Sobre aqui não vai ser sobre a mesa, por exemplo.
vai ser sobre determinado assunto. Então esse sobre aqui, ele faz referência, representa, né, no sentido de assunto. Tempo aqui, tem um prazo de 10 dias para entregar, tá vendo? O sentido aqui é tempo. Não vai ser nem matéria, não vai ser origem, né? Tem um sentido de tempo. Finalmente, meio. O meio é por onde determinada coisa acontece, né? Por onde ela passa, qual é o meio que ela usa. A notícia foi divulgada pela televisão, podia ter sido pelo rádio, pelo jornal, pela internet. Então o meio pelo qual foi usada foi televisão. Então o pelo aqui dá ideia de meio. Mas o pelo não está aqui, professor, nessas preposições essenciais. Ele de novo é um caso da preposição, ela está disfarçada. Esse pelo aqui é um disfarce dessa preposição aqui, por. Por mais a. Por mais a vai ser pela. É assim que essa contração existe assim na língua portuguesa. Então, de tudo isso que eu falei, a respeito de, por exemplo, tem muita gente que fala, eu estava assistindo o filme, né? A gente não usa o verbo assistir sem uma preposição, sem o a. Quem assiste, assiste a. O certo de falar é eu assisti o filme. Então, por que é importante preposição? Por exemplo, nesse caso, quando estivermos tratando de verbos, por exemplo, intransitivos, é muito importante, porque a gente não comete digamos assim, esse desvio, né? De falar assistir o filme, mas assistir o filme, porque precisa dessa preposição. Mas essas regras são mais facilmente absorvidas se você fizer bastante exercício e ler bastante, mais do que decorar regras. A coisa que eu peço não para decorar, mas para memorizar, são as preposições essenciais aqui, ok? Essas aqui. É bom que a gente saiba pelo menos a maioria delas. Isso ajuda muito, porque o professor fala, aqui você usa uma preposição, e você já sabe do que se trata, são essas palavrinhas aqui. Na verdade, você não precisa saber exatamente todos os sentidos que ela representa e os exemplos dela, não. O mais importante mesmo é memorizar essas aqui. Se você conseguir recuperar todas essas aqui na hora de você usar, na hora da aula, na hora de fazer sua redação, vai ser muito importante e vai ser muito bom. Isso já representa 90% do que você precisa saber sobre preposições essenciais. Então, no seu exercício, você tenta memorizar isso aqui, certo? Eu vou passar um exercício PDF também sobre as preposições para você ficar ligado nisso aqui, mas o que eu peço é que vocês memorizem mais essa parte aqui de preposições essenciais. Tentem memorizar isso aqui, isso é o mais importante. Não em sentido que representa, porque isso fica meio óbvio na hora que você está lendo o texto, produzindo um discurso. Isso fica mais óbvio, fica mais evidente. Agora, o que não dá para deduzir é você não saber quais são as preposições. Isso não tem como, isso você tem que saber. Então, basta que você tente memorizar essas aqui ou a maior parte delas. Já ajuda muito. Ok? Deem uma olhada no exercíciozinho e tentem respondê-lo. Que vai ser basicamente de completar, né? Vou botar algumas frases, vai ter um espaço e você vai precisar completar, né? Mas, de novo, vai ser uma coisa bem simples. O mais importante mesmo é você memorizar isso aqui pela aula de hoje, ok? Por essa semana 18 aí, gente, é só, certo? E, de novo, qualquer dúvida vocês procuram o grupo do WhatsApp para imprimir as atividades. Vocês procuram a gestão da escola, eles têm todas essas atividades, né? Vocês vão imprimir lá o PDF e dúvida comigo pelo nosso grupo do WhatsApp, ok? Em breve a gente vai estar fazendo aquelas avaliações. Eu quero que vocês chamem aqueles alunos que estão meio ausentes, que ainda tem chance de passar de ano, certo? A gente faz essa avaliação e dá para recuperar bastante tempo que ficamos aí sem acesso, certo? Então não esqueça de chamar aquele seu amigo de classe que está meio distante, que está faltando um exercício ou outro. Nossa gestão tem todos lá na escola, é só você pedir para entregar e tirar as dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então, o professor Eduardo vai ficando por aqui até a semana que vem, na nossa 19ª semana, beleza? Um abraço.